Dando continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo Maria Aparecida Junqueira, que é professora e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nos últimos tempos, as suas pesquisas se concentram nos seguintes temas: crítica literária, lirismo, humor, poesia e narrativas modernas e contemporâneas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma alegria poder conversar com você novamente sobre o Valêncio Xavier e especialmente sobre o mês da gripe. Antes de passar a palavra, eu venho lembrando as pessoas que nos assistem que esta série ela é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe imersos na catástrofe? Muito obrigada e sinta-se à vontade para fazer os seus comentários. Bem, eu quero agradecer muito, Salete, de estar aqui com você nessa conversa para pensar um pouquinho mais, né, o mês da gripe, nesse tempo de pandemia que tem nos afetado tanto. E que é uma honra estar aqui falando do Valêncio com você, que é uma estudiosa dele, que tem, sabe, feito os trabalhos, que tem nos ajudado tanto. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar com você e poder falar um pouquinho do Valêncio, que é um autor de quem eu gosto muito, me atrai bastante o tipo de trabalho que ele tem, um trabalho, né, exatamente inteligente, sensível. Isso me chama muito a atenção nos autores e é o que mais me atrai na literatura. Então, eu fiquei muito feliz quando você me fez esse convite. Quero agradecer muitas vezes você por conta disso, viu? Obrigada. Mas então, como você pensou nesses 40 anos, não é? E me deu a questão de um detalhe para pensar no mês da gripe, é sobre essa questão, então, que eu escolhi, que eu gostaria de estar passando para você, que a gente poderia estar conversando. Eu assim, intitulei o trabalho como O Mês da Gripe, Diagramas Narrativos Verbo-Visuais. Não é? Então, por que diagrama? Né? É uma coisa que me intriga muito nos livros do Valêncio. Exatamente pela estrutura que tem, sempre salta para mim o diagrama. E também, por que, mais uma vez, diagrama? Né? Porque o Décio Pinhatari, no seu livro Errâncias, que são quase depoimentos, quase memórias, quase reflexões. Além disso, são quase viagens por gentes e lugares. O Décio afirma ainda que são viagens por tempos desconexos, através de palavras e frases penduradas em irrequietos incidentes de pontuação, em que o sujeito se extravia ou, em outros, se torna ambíguo. Em traços, em colagem autobiográfica de fragmentos de biografias alheias, Décio Pinhatari se lê em Errâncias, lendo também, entre outros, Valêncio Xavier e Curitiba. Esse livro do Décio me chama muito a atenção, realmente é um balanço dele, né? Mas esse balanço desconexo.
esse balanço diagramático também. Então, Errâncias sugeriu-me o detalhe ícone para esta conversa, para pensar o mês da gripe, um detalhe ícone, ou melhor, um diagrama, um mapa configurador da produção de pensamento. Pensamento que, sabemos, em Valêncio, é ousado na abordagem que faz da matéria e de seus materiais. É um pensar, né, do Valêncio, nos textos que conhecemos e do modo como ele vai abordando, não é? É um pensar sensível, um pensar sensorial, um pensar de razoabilidade sensível. E nesse tipo de trabalho, nesse procedimento, nisso que ele revela, ele é ainda um pensamento não articulado, mostrando-se exatamente por isso como aquele que captura forças. Então, a questão do diagrama como esse captar de forças, né? Quem vai falar isso também um pouco é o Deleuze, né? Que eu estou trazendo um pouquinho aqui para a gente pensar um pouco, não é? Um diagrama, ele vai emergir, então, dessa confluência de forças variadas e signos em relação. Em sendo força, só pode ser plural. E ele vai combater o clichê. Isso são coisas também que o Deleuze vai abrindo nos seus textos, né? Combate o clichê. Uma outra coisa que a gente pode dizer, combate a sintaxe fixa em favor do jamais visto e sentido. Então, é isso que eu sinto no Valêncio. Ele está sempre propondo para nós algo não visto, não sentido ainda. Na concepção de Deleuze, tal força não diz apenas respeito à potência dessa força, né? Mas, antes de tudo, é imagem, não é? No livro do Deleuze, Lógica das Sensações, no qual ele discute a pintura do Francis Bacon, né? Ele pensa o diagrama não só a partir da pintura do Bacon, né? Mas também do que o Bacon entende sobre o seu trabalho visual. Além de toda a referência de outras linguagens que o Bacon traz também, entra como referência para se pensar essa questão do diagrama, como a fotografia, né? Enfim, todo o material que eles vão conjugando nesses discursos variados, né? Linguístico, visual, né? E até sonoro. Deleuze pensa este campo de relações empregadas por Bacon para a composição de suas pinturas como um diagrama. Compreende o diagrama, então, como um trabalho preparatório que precede o ato de pintar. É um trabalho invisível e silencioso, porém intenso. Isto não significa que esteja ausente da pintura, o diagrama. Sua presença se faz, seja nos dados materiais, nas manchas, seja nos traços acidentais. Mas uma coisa é clara, ele não se confunde com representação. Então, quando eu pensei nessa questão do diagrama e lendo isso do Deleuze, para mim, tudo aquilo que nós sabemos e
que você também estudou, comentou, fez as reuniões, as entrevistas com o Valêncio, a gente percebe que existe, né, antes do mês da gripe, todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho ali de intenso, não é? Para ele repropor isso. E quais as marcas que isso foi ficando, por exemplo, no mês da gripe? Né? Além dos recortes, que outras marcas ficaram, permanecem ali sempre, né? Mas não se confunde com essa questão da representação. O diagrama, nesse sentido, não remete a um conteúdo. O que expressa dá lugar a outra coisa, né? Ele constitui um real por vir. Então, isso também me chama atenção no Valêncio, não é? E, logicamente, que em vários outros autores que assim trabalham também, não é? É um modo como todo esse trabalho anterior para se chegar a um determinado objeto e, ao mesmo tempo, se chegando a um objeto, como ele está sempre por vir nas suas leituras, né? Nas relações que nós criamos e que nós interrelacionamos. Isso eu acho de uma riqueza, assim, e é uma coisa que me seduz muito. Então, me chama a atenção, e é aí que eu vejo que está a arte, que está a literatura, não é? Que está esse prazer que nós temos com o trabalho, não é? Então, o diagrama, ele abre possibilidades para o domínio do sensível, marcando o término do trabalho preparatório e o início do ato de pintar, no caso do Bacon. Né? Nós poderíamos dizer o início, né, do ato da escritura, porque não é só escrever, né? Mas é uma escritura que tem que ser entendida também no desenho, não é? Nos planos, enfim, em todo o projeto, né? que vai se construindo para que o texto saia de fato. Né? Essa concepção de diagrama, traçada em linhas gerais, pode mesmo assim ser apreendida no processo de trabalho do Valêncio Xavier. É conhecido o processo de organização artesanal do mês da gripe. Montagem, recortes de textos jornalísticos, corte de manchetes, fotografias, postais, depoimentos, enfim, montagem de difícil rubrica. Expande a prosa em histórias ficcionais que se deixam contaminar pelo cinema, pelo teatro, pela propaganda, pela poesia, pelo grafismo. É uma prosa em fragmento, um mosaico de cenas simultâneas em diferentes espaços-tempos. Diagrama em translado via método ideogrâmico de compor. Sintaxe relacional, paralelística, paratática. Frise-se, porém, em códigos escritos e visuais, mais prosísticos, mais fotogravados. Isso é uma fala do Décio, né? Quando ele fala do Valêncio, que ele a rubrica dele é dificílima. Rubricar o Valêncio, ele diz, né? O Décio, ele diz que Valêncio inventa generosos leques que se abrem de Hélio Vittorini a Picasso, de Borges a Carlos Zéfiro. E aí monta diagramas, não é? Narrativos, verbo-visuais, que vão dando um passo além da chamada literatura. Isso é uma fala do Décio também, né? Eu fico impressionada de como ele fala do Valêncio,
né? E que recorte que ele faz, né? Ele seleciona poucos brasileiros para remontar nessas errâncias. E o Valêncio é um deles. E Curitiba também. Logicamente que ele estava em Curitiba nessa época também, não é? Mas é muito interessante. Então, é este diagrama que reconheço em montagem tripartite de um mês da gripe. Cada parte, uma janela aberta. A enunciar outubro, novembro, dezembro de 1918. A indiciar alguma coisa. O mês da gripe, a última letra do alfabeto. Tempo confinado em espaço diagramático. Mais que palavras, imagens em diagrama. A mostrar transações e transições sígnicas, cruzamentos entre linguagens, entre as aberturas e intertextos, imagens das aberturas em jogos irônico, paródico e político. Então, agora eu vou colocar um pouquinho o texto, vou compartilhar. Essas imagens, elas me chamam muito a atenção, sabe? Porque elas são muito abertas. E, para mim, né, no meu modo assim de olhar, eu fico sempre imaginando tudo que é possível colocar nesta alguma coisa, tudo que ela suporta, o que ela tem de depositado, ou ela pode deixar depositado de memória. O que é alguma coisa, não é? Alguma coisa, imagem, 1918, armazenada na memória, reativada em 1981, num jogo de espelho, revivida em 2020. Sobrevida, morte, negacionismo, avisos, conselhos, notícias. A paz está interrompida. A influenza, informação censurada. Me chama a atenção porque este alguma coisa, não é? Alguma coisa que está perdido na memória, que ficou perdido e que ele achou no levantamento de pesquisa que ele fez, não é? Alguma coisa que o atraiu e alguma coisa que traz de todas as pestes pelas quais já passamos. Então, é esse algo indefinido que 1918 carrega em um mês da gripe, não é? Então, pensei um pouco, né, como trabalhar essa primeira janela, essa primeira abertura, né? Por quê? Porque em novembro, que é a segunda abertura, vamos chamar assim, o mês da gripe, novembro de 1918, o que eu vejo aqui nesse espaço e no que a janela abre, né? Nessa janela sobejam tempo e espaço e mortandade. A mortandade cresce e a paz não está tão próxima. É isso que a gente vê no interior dessa narrativa, não é? De novembro. A parte mais longa do texto é um mês mesmo. Embora a data única que não apareça é 22. O dia 22 não está presente. Me chamou muito a atenção isso. Embora quando ele coloque a listagem de mortos, no dia 22 há o número de mortos, mas não existe nada gravado no dia 22 de novembro.
A terceira janela que ele vai passar para a gente, e pensei em janelas exatamente porque é isso que se abriu para nós como possibilidade de olhar o mundo pela janela. Então, como que o livro ele apresenta para nós nessas aberturas possibilidades de janelas, né? E em última letra do alfabeto, o que nós vamos ter? Também para mim é bastante enigmática essa janela, não é? Começa a enunciar-se o fim da pandemia, o fim da guerra, mas o hospício faz-se notícia. A outra notícia é da missa fúnebre em convite. Há, embora seja um tempo pequeno, muitas vozes e um grito lancinante são ouvidos. Essas são as linhas de forças do diagrama, que se faz ressoar lá no dia 22 de outubro de 2018, quando aparece uma manchetezinha, uma fala, não é? Um caso pungente, né? Um caso pungente tem a ver com um caso lancinante. Como que a gente cria as pontes e vai percebendo essas linhas de forças que o diagrama passa de uma janela para outra, vamos dizer assim, não é? De cada página dos dias em narrativas, associações são indiciadas por toda a ficção. As relações de força são potenciais e instáveis. Elas pulsam nas inter-relações que não se fazem por encadeamento contínuo, mas por descontinuidades. Realizam-se nos intervalos e no corte da página, do diário, no corte da notícia, no corte do poema, da manchete, que se agitam, apontando para pontos singulares e relações de força entre eles. É na suspensão que eles se realizam. Então, esta é a questão também que, para mim, eu gosto do diagrama, mas ela é uma imagem complexa, né? Como que ela salta? É isso que eu vejo que brota, né, do mês da gripe, este saltar de relações, de forças, né? E aí eu trouxe um outro exemplo, que é este, né? Que é a primeira página mesmo do texto, que não tem data, mas que possivelmente é o dia 19 de outubro de 1918, não é? Então, nesta primeira página já ocorre o diagrama que vai se repetir. Logicamente que ele pode sofrer variações nas outras páginas, mas há um diagrama que ele criou como estrutura para montar o mês da gripe, né? Então, eu penso assim, que essas páginas, elas são cenas, né? Possíveis cenas. Na primeira página, cena, as linhas de força se elevam, buscando composição. A sintaxe e o sentido de interrompida diagrama a página e lança-se para fora, em busca de outras forças. Intrapágina, a primeira notícia internacional. Trata da guerra. E abaixo, à direita, há mensagens incompletas. Então, também as notícias se interromperam aí, não é? No centro, a mensagem é local e traz informações do diretor do serviço sanitário, tratando de um mal incubado. A imagem de um personagem anônimo, possível narrador, surge de olhar enigmático, bigode zombeteiro, e apresenta-se em versos
e em descompasso com as gentes da cidade. Então, no poema, ele vai dizer para nós, um homem, né, eu caminho sozinho nesta cidade sem gente, as gentes estão nas casas, a gripe. Então, quanta ambiguidade tem aí nesse modo de dizer, no corte que foi feito, não é? Nos versos. Então, o que quer este homem que olha de frente para o leitor? Por que não está nas casas como os demais? Em contraponto, a página cena de 1º de dezembro, ela vai mostrar que há um convite para se ir às ruas, não é? É o 1º de dezembro, a página se abre centrada na vida social. Há um informe, os cinemas em Totum abrirão amanhã, anunciando exibições novas de películas atraentes. Na segunda e na terça-feira de dezembro, dia 2 e 3, há notícias de tragédia do domingo. Acontecimentos no hospício atraíram a cidade, ultrapassaram as películas e o jornal os recolheu. O acontecimento anunciado em gesto de voz foi feito no dia 22 de novembro, finalizando uma sexta-feira. Um grito lancinante foi ouvido. Mortes no hospício e o convite para a missa de Clara Margarete Heisler, que, presente em ausência, atravessa a narrativa. E Dona Lúcia, testemunha do acontecimento da gripe, aparece em 4 depoimentos, tentando explicar de memória o passado no presente, vida e morte de Clara Margarete. Não interessa ao diagrama os clichês que cercam o mundo, mas os signos em relação. Em O Mês da Gripe, as narrativas verbo-visuais vão sendo construídas por forças descontínuas, abrindo caminho para a escritura, e, em particular, aqui, para a escritura gráfica. As páginas, cenas, são construídas pela constância de narrativas públicas, de comunicados oficiais, de postais, de voz lírico-erótica, que atravessa a ficção e a põe em suspensão. O leitor espectador é acionado a ativar o trabalho, a ativar a memória, a inserir-se neste espaço-tempo de composição aberta, movente, e apreender o diagrama que se eleva em relações, aprender novas maneiras de ver, tornadas possíveis pelo mês da gripe. Há ainda uma Curitiba no imaginário de Valêncio, que o Décio nos ensina a ver, em paralelo, e chama a atenção e faz confluir. O modo como Décio vê faz confluir para Valêncio Xavier, este homem multimídia que trouxe para as narrativas a força da escritura em seus diagramas narrativos verbo-visuais. Em tempos de lenta agonia da arte e sua consequente massificação urbana. É Décio quem enuncia, ao recortar fragmentos prazerosos em ruínas. O Décio diz aqui, nesses fragmentos: capturei esse odorizado e sinistro beijo agônico no centro de Curitiba, em agosto de 1998,
apreendido e surpreendido num display ou cartazete de bar popular. Caprichado estupro assassino do odor e da visão. Perfurações cometidas contra orifícios. Salta na memória diagramas valencianos. Os signos se atraem, os diagramas se elevam, e os depósitos de linguagem se cruzam em forças de imagem. Chamo novamente Décio para cruzar esta imagem cera de suas errâncias. Imagem cera também cara a Valêncio e a Sade. Décio diz: um quadro verbo-visual intensa e intencionalmente prazeroso para certos olhos que saibam e possam ver nos traços e cores dos pigmentos fundidos em cera de abelha a compressão do ferro quente da encáustica. As propriedades da cera de abelha são conhecidas desde os primórdios da humanidade. Os egípcios, há mais de 6.000 anos, utilizavam a cera de abelha no processo do embalsamento de suas múmias, pois possui oxidação lenta e dura por muito tempo. Este é o ponto que une Décio, na sua amizade com Valêncio, por todo esse trabalho de linguagem fundido em cera de abelha. Algo que fica para um futuro, para o que há de vir, embora esteja fazendo a compressão de um passado, mas para um futuro. Isso eu achei muito interessante, porque como que nessas, vamos dizer, nessa autobiografia, nessa reflexão, nessas errâncias, como Décio também traz a questão da cera de abelha, que volta para a epígrafe do o mês da gripe. E ao fazer isso, une em camadas todo um pensamento diagramático de Valêncio, de Décio, de Sade, não é? Trazendo essas imagens de pensamento que põe em outro espaço, em outro lugar, a literatura. Mas ela advém, ela se expande, não é? Por esses autores, escritores que trazem esse pensamento para nós largo, né? É isso que salta para mim da boa literatura de Valêncio, como eu também a vejo, né? Sempre em imagens, sempre em diagramas, mas compondo diagramas, forças, linhas de forças, né? Com esses outros escritores, com a sua própria literatura, no interior dela mesma, mas saltando também para fora. E uma imagem que o Décio traz do Valêncio é esta, no seu livro Errâncias. Então, verifique também o trabalho em geometria, não é? Como que isso conjuga, como que isso mostra no olhar do Valêncio as linhas de forças de um diagrama, de um pensamento, né? Então, foi isso que eu quis trazer para você. Logicamente que eu tinha aí outros slides para a gente também perceber, não é? Nesses slides aqui que eu acabei não passando, não é? Mas que é para perceber esse personagem, como que ele entra no poema, no livro, poeticamente, em poemas líricos, eróticos, e percorre uma Curitiba. Essa Curitiba que vem dar nessa imagem aqui
do próprio Décio. Como que a gente faz? Mostra nisso, né, essas linhas de força. Eu acho isso possível trabalhando com os poemas eróticos que estão aí, o próprio modo como Décio também coloca, né, esses orifícios, e, ao mesmo tempo, as ruínas dessa modernidade, as ruínas da pandemia, sabe? Como que a pandemia nos aponta essas ruínas? A ruína de um pensamento, né? Então, quando pensamos nesses negacionismo. Então, como que a gente faz esse contraponto? E o livro do Valêncio, O Mês da Gripe, ele vai se construindo e dando margem para que a gente lance outros diagramas a partir dele. Foi isso que eu pensei um pouquinho, sabe, Salete? Para a gente poder trazer o nosso Valêncio, né? Colocá-lo sempre lembrando os seus 40 anos e lembrando uns 40 anos em camadas, né? E trazendo toda a força dessa pandemia de 2020, como que eles vão se justapondo, né? Em diagramas, sempre em diagrama. Né? Porque o que eu pego do que tem de material existente ali no livro, né? Os fragmentos, os conselhos, os avisos, a própria homeopatia, né? A cloroquina, como que a gente vai fazendo aí essas camadas em justaposição e mostrando como que se dá ou como se constrói, né, um negacionismo, um pensamento contra a ciência, contra a arte, né? Porque como que nós trabalhamos equiparando esse trabalho tão bonito da cera, né? A cera é uma ciência e é uma arte, ela mesma. A força da cera. Quando a gente pensa em todos os benefícios que a cera traz, ela vai trabalhar para a questão da saúde e para a questão da morte. Então, como que criamos essas narrativas paralelas? E aí, como que os textos vão se conjugando, porque uma vida, não é? Essas biografias recortadas, hipotéticas, criam narrativas, como fez o Décio em Errâncias. Só que ele vai recolhendo narrativas de outros, não é? Para colocar para si mesmo, para ler-se, né? Então é isso. Leio Décio, leio Valêncio, leio Valêncio e leio Décio, e leio todas essas possibilidades de forças, de campos de forças, que cada página do Mês da Gripe me oferece. Então foi isso um pouquinho que pensei para a gente recordar o Valêncio, memorizar o Valêncio, memorizar a arte dele, a beleza de pensamento. Professora Cida, muito obrigada. Foi uma belíssima reflexão. Eu fiquei muito feliz porque no passado eu queria também ter escrito sobre o Valêncio, fazendo uma reflexão com o Deleuze. Ah, sim, com a Deleuze. E sim. você fez, você trouxe. Então, quando você começou a falar do Deleuze, né, de todo o trabalho que ele fez com a pintura do Bacon, a leitura do Bacon, na época eu não consegui achar um ponto para trabalhar. E você, pelo diagrama, você trouxe toda essa leitura, né? E você trouxe o Décio. Então, eu fico muito agradecida por você trazer essas duas referências, né? Eu fiquei anotando ao longo da sua fala, né? Essa questão da força plural que você vai explorar, né? Que vem tanto do Décio. O Décio a gente sabe que ele vem trabalhando, né? E alguns textos do Décio, isso fica muito claro. O Errâncias, na verdade, eu não conheço, eu fiquei curiosíssima, porque de que ano que é esse livro, por favor? Esse livro, ele lançou, deixa eu ver se está aqui embaixo, ele lançou em 2000. Ah, É uma olha. publicação
é uma publicação do Sesc. Deixa eu procurar aqui um minutinho. É lindíssimo. É lindíssimo, porque com ele a gente aprende a fazer uma síntese do pensamento de quem ele trouxe aqui. Porque a síntese desse pensamento que ele recorta, que ele diagrama para si mesmo, sabe? Uhum. Isso é muito bonito. E eu acho, assim, esse era o respeito que eu sinto que ele tinha pelo Valêncio, Uhum. sabe? Logicamente, que como ele viveu em Curitiba, ele, né, ele não fala de São Paulo aqui, ele fala de Curitiba. Sim. Então, qual é o afeto, né, que a gente poderia pensar, também na linha também de um Deleuze, pensar num afeto, num percepto, né? Como que isso afeta mesmo, de afecção entre essas pessoas, entre esses artistas, entre esses intelectuais, e mais, como que afeta a escrita, né? Como que afeta as linhas de força do pensamento. É isso que me perturba muito quando eu olho para o Valêncio, quando eu abro também o Menino Mentido, ou então a mãe, como é que chama mesmo o outro? Minha Mãe Morrendo. A Minha Mãe Morrendo. São aquelas linhas de força que estão ali. Porque é até difícil você falar só em... Você não pode só falar em texto, mas a gente não tem uma palavra que condense tudo, né? Condense numa única palavra aquilo que o texto é, aquilo que ele traz, né, enquanto informação. Então, é muito bonito esse texto do... Eu não sei se o Sesc tem, sabe? Essa é a contracapa, né? Mas você está vendo aqui os recortes, como que ele vai trazendo, né? E, e a imagem, ela olhando para a imagem assim, é porque é um trabalho com imagens e textos, sabe? E é uma coisa assim, curta. Ele não fica se desdobrando em textos, não. É uma síntese daquele pensamento, do que o sujeito é, né? Olha, essa parte do Valêncio que ele coloca aqui, eu queria até ter falado sobre isso, mas é pouco tempo, né? Não dá para a gente se estender tanto, fica por uma outra oportunidade, né? Sei lá. Mas quando ele fala do Valêncio, para ele abrir, para a gente abrir e entender o pensamento de um e o pensamento de outro, ele vai buscar o Valêncio como um homem primitivo, mas não naif. Uhum. Entendeu? E é a partir dessa área do primitivo que ele faz o contraponto entre o primitivo e este homem moderno, sabe? Esse homem moderno que passa por todas essas linguagens. Então, eu vejo assim, né? Aqui ele coloca uma outra foto do Valêncio também, tá vendo? Ótimo. Né? Sim. Então, é um belo texto para a gente perceber as escolhas de palavras que ele faz, né? Mesmo para se dirigir. E tem uma fala aqui, Salete, que eu nunca vi colocado em nada. Logicamente que eu não tenho feito imensas leituras de profundidade, mas tem uma fala que ele comenta sobre o Valêncio, que ele diz assim, né? Quando o Valêncio, ele está falando que o Valêncio foi para Paris, tal, em 59, né? Aí ele diz assim, que a vida do Valêncio é uma vida legendada, um filme legendado, uma foto legendada, uma vida sígnica que lhe é paralela. Como se dissesse, primitivo inaugural que é. É assim que ele vê o Valêncio, primitivo inaugural. Aí ele acrescenta uma fala do Valêncio, que é a mesma coisa a minha vida, um atropelo de gente e muita coisa,
eu sempre no meio, todo mundo falando, eu só troco a fala pela legenda. Que maravilha. Não é bonito? Então, eu vejo Eis a assim, cera. eis a cera. E além de ser eis a cera, eis a poesia. Você percebe? Eis o corte. E eis o corte assim da legenda, do cinema. Isso é o primitivo inaugural. Esse é o diagrama das linhas de força, que eu acredito, você percebe, assim, do modo como sabe, quero enxergar a imagem ali, né? Então, e ele termina essa fala dizendo assim, mas em um mês da gripe, e principalmente em minha mãe morrendo, algo muito mais e muito menos, 2 pontos, a insuportabilidade de um profundo e interminável gozo infantil que teve fim. Olha as camadas de pensamento, de conhecimento e de texto que tem só nessa fala do Décio. Você percebe? Como que nós podemos tomar as narrativas do Valêncio e colocá-las aqui, nessa insuportabilidade de um profundo e interminável gozo infantil que teve fim? Sim. Não é Eis o bonito? Sade, né? Eis o Sade, sabe? Eis a cera, eis a cor da cera, eis a arte, eis a escritura, né? Então, acho isso muito bonito neles dois. E quando fiquei pensando, né, falei, eu preciso falar do Décio, que é outra pessoa que precisa ser, um escritor que precisa se falar dele ainda, né, porque se falou muito pouco do Décio, né, mas é porque acredito, né, Salete, seja um pensamento de difícil rubrica, você entende? Como ele Justamente. fala para o Valêncio. Quando ele diz isso para o Valêncio, ele está comparando com um poeta concreto, né? E é muito interessante, né? Me chamou muito a atenção, né? Porque é o Ronaldo Azeredo, né? Que ele compara aqui. Mas ele diz assim: o caso de Ronaldo, paratático, redacional, imerso no magma da poesia concreta, não é de chave e fechadura difícil neste cenário. Mas o de Valêncio, na prosa, não é tão facilmente rubricável. É isso que nós temos ou, logicamente, né, que todos nós, e você como uma estudiosa dele, né, está sempre perscrutando, né? Que rubrica é essa que tem este texto, né? Então, eu acho isso muito bonito. E, para mim, o diagrama consegue, assim, me trazer esta imagem, sabe, Salete? E porque ela coloca as pandemias e as diferentes camadas políticas e sociais cabem no mês da gripe, e exatamente porque não é rubricável, porque é um diagrama, porque é aberto, né? Porque são só linhas de força. Nesse sentido, né? Só traços. E é esse o caminho, né? Quando eu falei dessas outras 2 imagens que eu não trabalhei, é porque eu acho que a cidade, assim, e no mês da gripe, ela vira um palco, né? Ela vira um cenário. E por isso ele pode transitar, né? Como ele cruza essa cidade fazendo com esses versos, né? Que é muito bonito.
Muito bonito. São linhas de força que dão trabalhos para a gente pensar a pandemia, pensar a questão política, pensar o próprio homem, né? Que sujeito é esse? Né? Que sujeito é esse? Como ele se coloca nesse universo, né? E quantos nós temos espelhados nele agora? Sim. Homem, nessa personagem, né? Sim, é a encarnação da violência, né? Encarnação da violência, é isso mesmo. E é uma violência que vai né, te perfurando, que vai te degradando, que vai fazendo você sentir, né? Sentir na alma, porque aquilo que afeta, né? Como essas notícias todas que nós temos, ela não afeta você como indivíduo, afeta você como humanidade, né? Você vai sendo afetada no seu cerne humano, né? Então, eu acho que são essas as linhas de força que o texto tem para nós, para nos oferecer, né? E porque a gente começa a pensar, fala, nossa, 40 anos, vamos falar novamente. Vai falar tudo repetido, parará, mas não é. Quando você olha para o texto, você debruça-se sobre ele, você reconhece essas linhas de força que estão aí para serem abertas. E abertas com outros pensamentos, né? Com outros autores que falam sobre isso, né? Então, muito legal. E eu gostei de estar aqui com você. Eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que foi uma aula, né? As pessoas que terão o privilégio de assistir, eu acredito que vão sair muito satisfeitas. E é um prazer sempre reencontrá-la e fico aqui deixando a minha gratidão, meu abraço e que em breve a gente se reencontre. A gente vai se encontrar em breve. Que bom, Salete. Eu que fico muito feliz de estar com você, de tê-la conhecido e que a gente possa estender essas questões que gostamos, né? Obrigada, viu, Salete? Eu que agradeço e tchau, tchau. Tchau, bem.